Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 21 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e Fluminense. Clássico, primeiro do Glorioso no Campeonato Brasileiro, contra um adversário que nós temos 7 vitórias consecutivas. Hoje é dia da retomada da confiança, da retomada das vitórias em um clássico bem complicado em nossa casa. A fase é ruim e nada melhor do que vencer um rival para que as coisas comecem a andar em 2025. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Fluminense nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você sabe onde pode fazer o seu palpite em relação à partida entre Botafogo e Fluminense, é na VBET. Se você ainda não entrou nessa parceira do Botafogo, se você ainda não entrou nessa parceira do canal do TF para palpitar, tá dando mole. Tô colocando aqui, ó, do lado aqui, ó, as odds da partida de hoje. E você pode fazer o seu palpite no Glorioso. Na vitória, quem pode fazer os gols, no placar. Você tem várias maneiras de conseguir palpitar nesse jogo de hoje no estádio Newton Santos. Lembrando, tem que ter responsabilidade, não é renda extra, você não vai ficar rico. Tem os riscos que o palpite esportivo tem. Então você não pode ter ali o perigo, né, de se você tiver ali uma situação de vício e entrar lá na VBET. Não entre na VBET se você tiver qualquer propensão ao vício. Esse é o recado que eu passo para você. E se você não tiver, sempre jogando com responsabilidade, R$2, R$5, um valor que não vai te fazer falta. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário, QR Code na tela. Entrem agora na VBET. Hoje, às 21 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e Fluminense. O primeiro clássico do Glorioso no Campeonato Brasileiro e a gente precisa urgentemente de uma vitória. O nosso último êxito foi no estádio Newton Santos contra a equipe do Carabobo. Renato Paiva passa para o momento de cobrança da torcida alvinegra, os jogadores também sendo cobrados pelo John Textor, principalmente postagens nas redes sociais, e agora o Botafogo tem que dar a volta por cima. Reencontrará hoje o Fluminense, um adversário que a gente tem 7 vitórias consecutivas. E hoje, no estádio Newton Santos, a equipe das Laranjeiras, que ficou uma semana trabalhando, reencontrará o Botafogo. A gente precisa vencer a partida de hoje. É um clássico, a gente sabe de todas as dificuldades que existem em um clássico, mas o Botafogo tem que mostrar a sua força. O técnico Renato Paiva vai definir a equipe nestas últimas horas, em conversas com os jogadores, e deve passar a escalação na pré-eleição. Mas possivelmente o Botafogo não deve fugir de um time com John, Vitinho ou Ponte, Jair, que está recuperado ao lado de Barbosa, e na lateral esquerda Cuiabano ou Alex Telles. Eu acredito em Alex Telles. Gregory e Marlon Freitas, Arthur Savarino e Matheus Martins. E no comando de ataque, Igor Jesus. Patrick de Paula pode entrar nesse time, já que é um jogador que o técnico alvinegro gosta bastante, né? Tem utilizado até mesmo como um camisa 10. A partida não será fácil, ainda mais pelo momento de tensão. O Botafogo não vem jogando bem e não passa uma confiança que hoje contra o Fluminense esse momento possa terminar. Mas a gente tem que jogar bola. Se o Botafogo conseguir colocar aquilo que pode, tem mais time que a equipe das Laranjeiras e tem tudo para conseguir esse êxito no estádio Newton Santos. O jogo de hoje será transmitido pelo canal Sport TV e também pelo Premier. E claro, você pode acompanhar essa partida lá no estádio Newton Santos. Nós estaremos lá para a nossa live pós-jogo que começará às 23 horas. Para falar sobre a equipe das Laranjeiras, chamo meu querido amigo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Tem clássico vovô na noite desse sábado, então vamos analisar o Fluminense para mais um jogo do Botafogo no Brasileirão. Tricolor está em terceiro lugar com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados, 4 sofridos. Está 7 jogos invicto e nos últimos 19 jogos só perdeu 2 vezes. Esse recorte de 19 jogos é de um jogo contra o Botafogo, a derrota por 2-1 no Newton Santos, até agora. Ou seja, a gente pode questionar nível de adversários e até o nível das atuações, tanto que o Mano Menezes foi demitido. Mas o recorte do Fluminense é bastante positivo. Fora de casa, nos últimos 9 jogos, apenas 1 derrota e no ano, o aproveitamento como visitante é de 56%. Para fazer esse vídeo, estou usando apenas os jogos do Fluminense, sob o comando do Renato Gaúcho, da estreia na vitória contra o Bragantino para cá. No Brasileirão, tirei os jogos da Sul-Americana porque não foi o time titular. Contra o San José, ele poupou parte do time e no empate contra o União Espanhola, no último meio de semana, ele poupou todo mundo, né? Nem o Renato viajou para o Chile. Então, só os jogos do Brasileirão com o time titular. O
que a gente pode perceber então dessa análise? Primeiro ponto, Fluminense é mais atacado pela esquerda, em função da dupla Freitas, o zagueiro, e René, o lateral. O René nunca foi um lateral de muita marcação, tem uma veia ofensiva. Não que deixa uma avenida, um corredor descoberto, mas sobe muito, o que eventualmente faz aparecer alguns espaços ali nas costas dele. E o Freitas, para mim, é o elo fraco dessa defesa do Fluminense. Do lado direito você costuma ter o Thiago Silva, que apesar da questão da idade, tecnicamente é um baita zagueiro. O Ignacio às vezes joga e sempre que entra corresponde, para mim joga muito bem o Ignacio, sempre que solicitado, mas o Freitas ainda deixa a desejar. Tem melhorado em função do entrosamento, do ritmo de jogo, tem sido cada vez mais titular nesse time do Fluminense, mas ainda é para mim o elo frágil dessa defesa. Então o Fluminense é mais pressionado pelo seu lado esquerdo em função da dupla Freitas e René. No meio campo, em alguns jogos temos a dupla de volantes Martinelli e Hércules. O Hércules, por ser um cara de muita aproximação, de chute da entrada da área, ele faz o segundo volante, o que deixa o Martinelli no primeiro. Só que até fisicamente é complicado para o Martinelli ser o primeiro. Além dele ser um cara que também tem essa vocação um pouco mais ofensiva, de encostar mais nos meias e nos atacantes. Então o fato de ter dois volantes de saída, de passe, de chegada, falta um pouco ali de combate, de marcação mais firme no meio campo quando essa dupla joga junto. A volância do Fluminense atua melhor, marca mais pelo meio campo, quando ao lado do Martinelli temos o Otávio, que está machucado e obviamente não vai jogar, ou o Bernal, que tem mais a característica de primeiro volante, o que permite ao Martinelli sair um pouco mais e deixa alguém que tem mais poderio de marcação, até mais poderio físico, fazendo esse suporte à defesa como primeiro volante. O Fluminense, quando é pressionado, baixa as suas linhas e tem um movimento muito interessante dos caras de frente. Cano, Arias, eles voltam e normalmente são vistos no campo de defesa ajudando o sistema defensivo. É uma solidariedade rara de se ver em nomes importantes de ataque como Cano e Arias, que em outros times raramente têm função defensiva, mas eles têm ajudado muito nessa solidez do time do Fluminense, que é o terceiro time que menos sofre chutes a gol no Brasileirão até aqui. Outro ponto que eu queria destacar para encerrar a análise defensiva do Tricolor é que a equipe sofre erros na saída de bola quando é pressionado. Não é igual no esquema de Diniz, né? Aquela saída curta, insistente e teimosa lá de trás até perder a bola. Mas em alguns momentos, quando tenta buscar essa saída um pouco mais por baixo e o adversário sobe a linha, o Fluminense tem sim se enrolado em alguns momentos. É pontual, aconteceu no jogo contra o Bragantino, aconteceu no empate contra o Vitória na rodada passada no domingo em casa por 1-1, em que acabou saindo o gol do Vitória, mas a gente já viu acontecer então em 2 jogos. Se o Botafogo tentar buscar isso, pode, quem sabe, conseguir lances importantes. Pensando no Fluminense no ataque, tem uma aproximação muito eficaz dos seus volantes, do Martinelli, do Hércules quando jogam, porque eles têm essa característica, têm o bom passe, têm boa saída de bola, então são parte importante nessa questão ofensiva do Fluminense sim. Quem também tem uma participação muito efetiva é o Samuel Xavier. E isso já vem de muito tempo. Entra técnico, sai técnico. Ele tem uma função muito importante, não só como lateral, mas como meia pela direita, como ponta pela direita. Ele faz muito esse movimento de trazer por dentro, liberando o corredor para o ponta, o que confunde a marcação, arrasta algum marcador, sem contar que ele é muito efetivo, com chute, com passe, enfim. Samuel é um jogador que precisa ser marcado, estava perdendo titularidade na reta final da gestão Mano, mas recuperou essa titularidade, ao que tudo indica, com o Renato Gaúcho. Isso acontece menos quando o Arias joga de ponta, porque aí o Arias é quem puxa mais pelo meio, simulando em alguns momentos um 10, e aí o Samuel fica mais pelo corredor. Mas ainda assim essas inversões acontecem pontualmente ao longo do jogo. Falei do Arias, é o grande craque, e eu, se fosse o Botafogo, botaria alguém em cima dele o tempo todo, para fazer uma marcação homem a homem mesmo. Arias com liberdade é muito perigoso. Pela movimentação, pela criatividade, pelo passe, pela finalização, pela visão de jogo, é o grande craque do Fluminense na temporada, ou nas últimas temporadas. Então é preciso ficar, sim, muito atento ao que ele vai fazer dentro de campo. Outro ponto importante do ataque do Fluminense, a jogada longa e vertical para o Canóbio. Ele tem sido a grande válvula de escape. Às vezes pela direita, quando o Serna é titular, o que faz o Arias ser o 10 e não o ponta, o Serna também faz bem esse corredor. Mas na maior parte do tempo, o jogador mais acionado é o Canóbio e ele tem sido muito perigoso nesse tipo de jogada. Quem também leva muito perigo no Fluminense é o Cano, né? Nem precisa falar, mas ele nos últimos jogos, nessa temporada, tem ganhado, além da questão da finalização por baixo, porque o Fluminense sempre procura ele dentro da área, a jogada pelo alto. Cano tem sido cada vez mais efetivo na bola aérea, ou seja, ele tem ficado mais perigoso do que já era. É o artilheiro do time no ano com 14 gols, o segundo colocado tem 5, só para você perceber a diferença. Fluminense que também tem sido forte na bola aérea,
parada com os zagueiros, que tem essa característica muito importante. Outra coisa que ajuda muito o Fluminense lá na frente são chutes de fora da área, que têm sido cada vez mais constantes e cada vez mais balançado as redes adversárias. Cano, Arias, Ganso, Martinelli, Everaldo, Nonato, Hércules, todos esses caras batem, mesmo que não estejam na melhor situação. Eles finalizam de longe. E o Botafogo tem que tirar esses espaços na entrada da área para evitar essas finalizações. O Fluminense é o quarto time com mais posse de bola do Brasileirão, 55,8%. Ou seja, tende a ficar com ela até achar o espaço para essa finalização. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Te espero em nossa live pós-jogo. Espero que seja uma live de vitória para o nosso glorioso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TE é feito para todo mundo que ama aqui, ó, a nossa estrela solitária de General Severiano. E para contar um fato histórico, chamo meu querido amigo Leozão Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Milan Internazionale, Porto e Benfica. E eu sei, tá estranho começar essa minha participação aqui no pré-jogo do canal do TF com dois clássicos que não tem nada a ver com o Botafogo, nada a ver com o canal do TF. Mas sabe o que esses dois clássicos que eu citei têm em comum? Nenhum deles é mais antigo que o clássico vovô. Então, e aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de Botafogo e Fluminense aqui no canal do TF. Clássico que é disputado desde 1905 e em outubro de 2025 vai completar 120 anos de história, 120 anos de rivalidade. São 341 jogos entre as duas equipes, com 115 vitórias do Botafogo, 103 empates e 123 derrotas. Mas a sequência invicta atual é nossa. São 8 jogos que o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense. Desde 2022 até 2025, são 7 vitórias do Glorioso e apenas 1 empate. Eu falei que, no geral, a vantagem no número de vitórias é a do Fluminense. Mas se a gente pensar só no Brasileirão, essa vantagem muda para nossa mão. Em 60 partidas pelo Brasileirão, o Botafogo venceu 22, empatou 19 e perdeu outras 19 vezes para a equipe do Fluminense. Se a sequência invicta atual é nossa, o que precisamos fazer para manter essa sequência invicta? A gente precisa fazer com que a temporada finalmente comece e que o Botafogo jogue o clássico com a aplicação que um grande jogo pede. Então, se o Botafogo conseguir fazer tudo isso, tenho certeza que a gente vai conseguir sair com um grande resultado do clássico vovô e, assim como foi em 1910, sairemos de mais uma partida contra o Fluminense sendo o Glorioso, apelido que nos foi dado quando fomos campeões estaduais para cima do Fluminense, vencendo a equipe das Laranjeiras por 6-1. Que todos os ares mudem no Botafogo, que finalmente o trabalho comece e que com uma vitória contra o Fluminense comece uma nova toada, uma toada positiva para o nosso glorioso Botafogo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço pra vocês, valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Conto com vocês em nossa live pós-jogo, que também terá o Pedrinho Brandino, lá do estádio Newton Santos, estará lá comigo, para, se Deus quiser, a gente falar sobre a 8ª vitória consecutiva em cima do Fluminense. O Botafogo tem que jogar bola. Se errar, tentar de novo. É não ficar ansioso com os erros. É não dar moles defensivos. O Fluminense, com certeza, o Renato Gaúcho vai usar na pré-eleição esse momento de instabilidade do Botafogo para eles saberem provocar o Botafogo no bom sentido, né, em relação a erros, que a gente fique mais precipitado, como tem sido o Botafogo. A gente tem entregue gols para os adversários. Se a gente tomar um gol, não pode ficar assustado. A gente tem que ter a cabeça no lugar para que as coisas melhorem. A gente tem que melhorar. O Botafogo tem que jogar mais. A gente precisa jogar mais. E se Deus quiser, essa mudança, essa virada de chave, talvez aconteça hoje contra o Fluminense no estádio Newton Santos. Beijos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, 23 horas estarei aqui no canal com a nossa live pós-jogo. Aguardo vocês, fiquem com Deus sempre. O canal do TE é feito para todo mundo que ama aqui, ó. Essa estrela solitária de General Severiano. Valeu e fui, tamo juntos, fogo neles.